Olá, olá, graça e paz. Deus abençoe a cada um que vai assistir esse pequeno vídeo ao teu coração. Nós temos ciência pela palavra, aquilo que Jesus deixou e nos ensinou. E o que foi? Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E agora, qual ou quais as origens das nossas aflições? Existem muitas origens das nossas aflições. Então, obviamente que nós temos o inimigo, que é o nosso grande desafio, né? Porque o que Jesus disse em João 10:10, ele estava falando sobre o falso obreiro, ele estava falando sobre o ladrão, mas se aplica a Satanás, que veio matar, roubar e destruir. Esse é o mercenário. Esse não é o bom pastor, esse é o mercenário. E isso se aplica tipologicamente a Satanás. Então, o nosso grande desafio, que gera aflições, é a nossa guerra espiritual. Porque o apóstolo Paulo, ele declara em Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores. Então, nós sabemos aonde está exatamente a nossa guerra espiritual. São nas regiões celestes. E é muito interessante porque as nossas bênçãos também foram liberadas nas regiões celestiais. Porque Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, nós temos esse entendimento. No mundo tereis aflições. E uma das fontes da nossa aflição, obviamente, é os ataques do inimigo, é a tentativa de Satanás de nos fazer retroceder e nos fazer parar a nossa caminhada com o Senhor. Agora, existem outras, que geram aflições. Então, a nossa indisciplina. Muitas vezes nós somos indisciplinados e a nossa indisciplina gera roubos em nossa vida e esses roubos geram aflições. Essas aflições, elas não são espirituais, elas são humanas e elas atacam a nossa alma ferozmente e muito por razão da nossa indisciplina. Então, hoje eu quero dizer para você, nós precisamos orar, jejuar, ter vida com Deus, porque nós estamos numa guerra espiritual. Segundo, nós precisamos ser pessoas disciplinadas. Então, a disciplina, ela é importantíssima para a nossa vida. Há uma frase que eu guardo comigo de muitos anos, que diz: o homem disciplinado, o diabo não rouba. Então, nós precisamos ter esse entendimento sobre sermos disciplinados. Amém? Então, esse é um ponto importante, que gera aflições em nossa vida. E a nossa indisciplina, que gera descontrole, não é? Em todas as áreas da nossa vida, nós temos a indisciplina que vai gerar essa situação. Uma terceira coisa que eu quero falar para você, que gera aflições, é aquilo que é assim: eu sei que tem que fazer, mas eu não faço. E isso gera uma angústia, não é? Por quê? Porque aí passa o tempo e você fala: puxa, eu deveria ter feito e eu não fiz. Eu deveria ter tomado essa decisão. Eu deveria ter agido desta forma, mas eu fui levando. Eu fui, como diz, procrastinando, deixando lá para frente para tomar a decisão lá na frente. E falando sempre: amanhã eu faço, amanhã eu tomo essa decisão, amanhã eu vou estar mais leve. Por quê? Porque muitas vezes nós empurramos, nós levamos, nós procrastinamos, porque nós temos medo do confronto. Então, o medo do confronto faz com que a gente empurre as decisões para frente, só que a gente vai sofrendo. Então, são aflições que nós vamos carregando no nosso dia a dia. Por quê? Por falta de tomar decisões. Então, são aflições que acarretam a nossa casa, nossa vida, nossa família, nosso ministério, nosso chamado, porque nós procrastinamos demais, porque nós empurramos. Agora, por que eu procrastino? Há muitas situações, mas uma delas é o medo do confronto.
Eu quero fugir do confronto. Então há momentos e há situações que nós temos que realmente encarar o confronto, tomar a decisão e fazer as coisas. Para quê? Para que essa aflição seja diminuída. Então, no mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu encarei, eu saí da minha zona de conforto e eu fui e eu venci. Então, eu preciso também, para que eu possa ir vencendo as aflições. Espiritualmente, eu vou tomar decisões espirituais. Mas aflições que são acarretadas por N situações, então eu preciso realmente tomar decisão de ser disciplinado, deixar de procrastinar, né? E tirar esse medo do confronto, sair da zona de conforto, porque na verdade não é uma zona de conforto. Nós vamos empurrando com medo do confronto e não tomamos a decisão e vamos sofrendo do mesmo jeito. Então, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí a receita está em Cristo, não é? A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Então eu creio naquilo que Jesus fez e realizou. Jesus é o nosso exemplo maior, né? O apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Cristo é o nosso exemplo maior. Se Cristo é o nosso exemplo maior, nós temos que olhar para Ele, as decisões que Ele tomou, encarou. Ah, Pai, se possível passe de mim esse cálice. Opa, Pai não respondeu. Então significa que é para eu encarar, eu vou encarar, eu não vou voltar, eu não vou procrastinar. Esse é o tempo de eu ir para a cruz, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar e eu vou salvar a humanidade. Então, tome a decisão, seja disciplinado, ande em santidade, encare os problemas de frente e você vai ver que o teu resultado será melhor e você vai, as aflições do nosso dia a dia, elas vão se atenuar e você vai viver dias de alegria, de vitória, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.